A graça e a paz de Jesus Cristo. Tiago, no capítulo 4, fala a respeito de três assuntos. O primeiro assunto fala a respeito da nossa cobiça e da nossa inveja. Quando nós lemos o capítulo 3, na parte última, a parte última fala a respeito da inveja. Tiago, no capítulo 3, voltando aqui no capítulo 3, nós podemos ver que a partir do versículo 13, ele fala a respeito da questão da inveja. Que quem é sábio e inteligente mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, Tiago, no capítulo 3, depois de falar no versículo 1 até o versículo 12 a respeito do uso da língua, que as nossas palavras podem gerar muitas situações ruins e nós precisamos tomar cautela em relação àquilo que nós dizemos, àquilo que nós falamos, ele usa a última parte do capítulo 3 falando a respeito da inveja, dizendo que aquelas pessoas que têm inveja, elas entram no espírito faccioso, que a verdadeira sabedoria que vem do céu, veja aqui o versículo 17, é uma sabedoria que primeiramente é pura e depois ela é pacífica, é moderada, é tratável, é cheia de misericórdia e carregada de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Vamos lembrar que a Bíblia, ela quando foi escrita, ela não era dividida em capítulos e versículos. Essa divisão em capítulos foi proposta no século XII e depois, no século XV, houve a divisão dos capítulos em versículos. Quando os discípulos, quando Paulo escrevia os seus discursos, as suas pregações, ele fazia referência às Escrituras. E quando Jesus também fazia a leitura das Escrituras, não havia essa divisão. Essas divisões em capítulos e versículos foram feitas para viabilizar as referências. Então, quando eu estou conversando a respeito da Bíblia com alguém, eu posso dizer, lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 1, está escrito: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, essa foi uma forma que os estudiosos, ao longo da Idade Média, criaram para viabilizar os estudos da palavra. Por que eu estou trazendo essa informação aqui? Justamente porque a parte final do capítulo 3 fala sobre a inveja, termina no versículo 18, e quando você entra no capítulo 4, que é o capítulo que nós estamos meditando neste vídeo, ele dá uma continuidade ao tema que estava sendo tratado na parte final do capítulo 3. O capítulo 3 estava falando sobre o quê? Estava falando sobre inveja, sobre ter inveja amarga, sobre que a verdadeira sabedoria, ela é tratável, ela é pacífica, a sabedoria que vem do alto, ela é moderada e ela é cheia de misericórdia. O que o texto está falando é que a pessoa não deve carregar inveja, mas que ela deve ser moderada. Ela deve entender que não deve querer aquilo que é dos outros. No vídeo que nós colocamos aqui no canal, onde nós tratamos a respeito de Tiago, capítulo 3, nós fizemos os comentários de que as pessoas, quando elas têm inveja de alguém, elas têm inveja sempre de alguém que é próximo, ou é de familiar, ou é de vizinho, ou é de colega de trabalho, e a inveja vem da comparação. As pessoas começam a fazer comparações em relação à sua vida com a vida da outra pessoa, que é a pessoa invejada. E as recomendações que nós deixamos no vídeo do capítulo 3 é de que você nunca deve se comparar a ninguém, porque aquilo que Deus deu para outra pessoa, Deus deu para ela. Deus deu talentos a você e habilidades que certamente essa pessoa que você inveja não tem.
Mas quando você não foca no propósito de Deus para a sua própria vida, você passa a pensar que o invejado tem uma vida melhor do que a sua. É aquela história, a grama do vizinho sempre parece que está mais verde, mas nós esquecemos que o vizinho muitas vezes está podando e cuidando do jardim dele, enquanto você muitas vezes e não está cuidando do seu jardim. E por você não cuidar do seu, é que a grama não está tão verde quanto a do vizinho. Se você cuidar da grama do seu próprio jardim e tiver os seus olhos apenas para os seus projetos, focando em Deus, colocando em primeiro lugar, a sua grama estará tão verde quanto a do seu vizinho. Não se compare a ninguém, não queira o que é do próximo. E aqui, Tiago terminou o capítulo 3 falando sobre a inveja. E o capítulo 4, ele começa falando a respeito da inveja. Então, na verdade, esse versículo 1 que nós lemos aqui, donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? 2. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Veja que esse texto está falando que Tiago está fazendo um questionamento. Ele está dizendo: vocês estão entrando em guerras, vocês estão com raiva, estão entrando em batalhas, em brigas entre vocês. E por que vocês estão brigando entre vocês? Por acaso não é porque por causa dos vossos deleites? Cada um de vocês tem um prazer. E muitas vezes, aquilo que você tem prazer em querer ter, alguém perto de você está conseguindo. Então, porque a outra pessoa está ficando feliz, você está tendo o seu deleite, o seu prazer insatisfeito e você entra na guerra contra o outro. É assim que muitas vezes um vizinho ou um parente ou um familiar critica o outro que está tendo sucesso, que está prosperando, dizendo: esse aí está prosperando, deve estar roubando alguém, ou esse daí está prosperando, eu não sei como que ele está conseguindo fazer isso. E vem aquelas críticas. Quando a pessoa está fazendo essas críticas em relação a quem está sendo bem-sucedido, ela está criando um campo de guerra, ela está criando uma perturbação, ela está criando uma peleja com relação ao seu próximo. Muitas famílias, os irmãos, ficam brigados, ficam sem conversar uns com os outros, porque às vezes o irmão e a irmã estudou mais, se dedicou mais e conseguiu ter um bom trabalho, conseguiu montar a sua empresa, conseguiu deslanchar na vida, e aquele que ficou relaxado, preguiçoso e que não fez o que deveria fazer, fica com mágoa, com raiva, com ressentimento, com inveja, porque ele é filho do mesmo pai, é filho da mesma mãe, cresceu na mesma casa, provavelmente estudou na mesma escola e de repente o irmão e a irmã conseguiram prosperar. De repente você cresceu num bairro com um vizinho que viveu as mesmas experiências que você e de repente essa pessoa deslanchou na vida, mudou de bairro, comprou carros, casou-se e tem hoje uma boa vida e a pessoa fica ali com ressentimento, dizendo: como que ele conseguiu? Será que você pagou o mesmo preço que essa pessoa? Muitas pessoas são filhos de empregadas domésticas, filhos até mesmo de pessoas que eram drogadas, mas elas se esforçaram, se empenharam, conseguiram bolsas de estudo e conseguiram avançar e alavancar as suas vidas. E as pessoas ficam em guerras, porque elas estão lutando porque o que elas querem é o prazer delas. E é sobre isso que Tiago está falando. De onde que vêm as guerras, as pelejas entre vocês? Por acaso não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? O que é que guerreia no corpo das pessoas? Ele fala no versículo 2, vocês estão cobiçando, mas vocês não têm nada. O que é cobiçar? É colocar os olhos naquilo que é do outro. O outro está
comprando um carro novo, tendo sucesso, conseguindo conquistar, e a pessoa não tem nada e ela fica cobiçando. Ah, eu também queria ter o carro que ela tem, eu queria também conseguir a casa que ela conseguiu, eu também queria conseguir a esposa que ele conseguiu, mas a pessoa não tem nada. A pessoa cobiça e não tem nada. E ela fica olhando, cobiçando, e ela fica com inveja. Veja, o texto fala: cobiçais e nada tendes, sois invejosos. Vocês ficam com inveja. Inveja é olhar, né? In é um prefixo que fala dentro de você. Veja, né? Vamos usar aqui, vamos dizer inveja. Você coloca dentro de você, internamente em você, um sentimento ruim daquilo que você vê. Você vê, inveja. Você vê como vai a vida da outra pessoa e você coloca dentro de você um sentimento negativo, um sentimento de que você não pode enquanto o outro está alegre e feliz. Vocês são invejosos, estão carregados de sentimento amargo dentro de vocês por causa do que vocês estão vendo, que o próximo está conseguindo. E vocês estão cobiçosos e vocês não podem alcançar. Vocês combatem e guerreiam e não têm nada. Por quê? Porque vocês não pedem. Então Tiago diz que a pessoa que fica com inveja da outra, que fica cobiçando o que a outra pessoa tem, é a pessoa que não está conversando com Deus. É a pessoa que não está pedindo para Deus. Então, como ela não pede, ela fica com cobiça. Nós temos opções. Aqui você precisa tomar uma decisão. Se você sente falta de alguma coisa que o seu parente, o seu irmão, a sua irmã, o seu familiar, o seu primo, a sua prima, o seu tio, a sua tia, o seu sobrinho, a sua sobrinha conseguiu alcançar, então é hora de você ir até Deus e pedir, mas não basta apenas pedir. É necessário que você faça o que tem que ser feito. Só pedir não garante que você vai receber. Se você pedir a Deus para que Deus te dê paciência, é garantido que você vai encontrar muitas pessoas para tirar você do sério. Porque Deus, ele responde dessa forma. Se você pedir a Deus paciência, Deus vai colocar muitas pessoas para provocá-lo, para que você desenvolva exatamente o que você pediu. Você pediu paciência, então Deus vai colocar muitas pessoas para irritar você até você aprender a lidar com todos os tipos de pessoas e ter paciência. Então você precisa tomar cuidado com aquilo que você pede. Se você pedir para que Deus te dê riqueza, um carro novo ou uma casa nova, Deus vai abrir muitas oportunidades de trabalho. Mas você está disposto a pegar essas oportunidades de trabalho e ficar trabalhando para conseguir ter a riqueza? Tudo que você pedir a Deus vai vir também com um ônus. Se você pede um bônus, que são as vantagens, você vai receber os ônus, que são as responsabilidades. Vamos lembrar que lá no capítulo 3 aqui de Tiago, vamos voltar aqui para o capítulo 3, no versículo 1, está escrito: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Aqui, por exemplo, nós vemos que Tiago fala: se você quiser ser um mestre, você vai ter um ônus, que é o de que você vai ser julgado, você vai receber um juízo mais duro porque você se tornou, se colocou como um mestre. Então, se alguém acha que existe um bônus em ser um pastor, em ser um servo de Deus que ministra, ele também vai ter um ônus. Ele também vai ser responsabilizado de maneira mais dura pelo fato de ter assumido a posição de mestre. Voltando para o capítulo 4. Por que que as pessoas estão em guerras? Às vezes você entra em guerra com inveja, com cobiça em relação ao seu irmão, em relação ao seu parente. Eu estou falando muito nesse contexto familiar porque isso é uma coisa muito comum. Existem muitas histórias de pessoas
em que os irmãos estudaram mais, avançaram mais, pagaram mais o preço, e outros que cresceram no mesmo contexto, na mesma família, ficam ressentidos, com inveja, com cobiça, porque o outro prosperou, mas não estão dispostos a pagar o preço que o outro pagou para poder chegar até onde chegou. Então, o texto aqui fala: vocês ficam com inveja, vocês ficam cobiçando, vocês ficam combatendo e guerreando e vocês não têm porque vocês não pedem. O não pedir aqui significa não ter meta, não ter objetivo de vida, não ter propósito. Você tem que ter propósito, você tem que ter meta, você tem que ter objetivo. E você tem que estabelecer isso para você mesmo. Agora, o versículo 3, Tiago fala que existe ainda uma questão. O fato de você pedir não garante que você vai receber. Veja o versículo 3. Pedis e não recebeis. Vocês pedem, quer dizer, tem uns que não pedem, versículo 2, e os que pedem não recebem. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, para o gastardes em vossos deleitos. Se você chegar até Deus e disser: Deus, me dá um carro, me dá uma casa, me dá um bom trabalho, para que eu possa ter muitas mulheres, para que eu possa usar mais drogas, para que eu possa frequentar um certo grupo, uma certa sociedade que eu quero participar. Esses tipos de pedidos são pedidos que são completamente fora do propósito de Deus. Deus não atende essas orações. Pede-se a Deus e não se recebe, porque o pedido é mal feito. É um pedido para gastar nos próprios prazeres. E quando uma pessoa vai até Deus e pede coisas para satisfazer o seu próprio interesse, ela está sendo uma pessoa que Tiago chama aqui no versículo 4 de adúlteros e adúlteras. O que é um adúltero, uma adúltera? É alguém que é casado e que trai o seu cônjuge. A mulher é casada e trai o seu marido com outro homem. O homem é casado e trai a sua esposa com uma outra mulher. Então, qual é a traição aqui? Quem já leu o livro do profeta Jeremias sabe que Deus o tempo todo se refere ao povo de Israel como a sua esposa. E ele, o Senhor, se coloca como o marido. E ele, quando as pessoas do povo de Israel adoravam outros deuses e sacrificavam para outros deuses, Deus fala: eles são adúlteros. A minha mulher é uma prostituta, porque ela queima sacrifícios para outros deuses que não são o seu marido. Eu, que sou Deus, sou o marido de Israel. Sou eu que dou a provisão, que dou o alimento, que dou as vestes. No entanto, sou traído por essa nação que queima incenso para outros deuses. Então, na leitura de Jeremias e também o profeta Isaías faz muitas referências a essa simbologia de adultério com Deus. Tiago se apropria dessa linguagem e coloca aqui no texto: vocês que pedem coisas para Deus estão indo para o marido, pedindo que ele dê os tesouros para usarem para outros deuses, para usarem para o seu próprio interesse. Então vocês são adúlteros e vocês são adúlteras. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? As pessoas estão pedindo bens para que possam aparecer, por exemplo, em um certo grupo da sociedade, porque elas estão preocupadas em serem amigas das pessoas do mundo. E quando elas querem ser amigas das pessoas do mundo, elas estão deixando de ser amigos de Deus. Porque a parte B do versículo 4, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deus não tem nenhuma relação com o mundo. Deus, ele veio, enviou Jesus, ele veio em carne, o Deus Filho veio em carne, morreu na cruz para salvar as pessoas do mundo. Agora o versículo 5 fala assim: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito, veja que o Espírito está em letra maiúscula, ele está se referindo ao Espírito Santo,
ele está se referindo ao Espírito de Deus, ele está se referindo ao Espírito que habita na vida de todo cristão. Então, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Pense assim: quando você é casado ou quando você é casada, existem aqueles momentos em que você sai para o seu trabalho ou vai para algum lugar sozinho ou sozinha, em que o seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa não está junto de você vendo o que você está fazendo. Mas o Espírito Santo, ele é alguém que mora em nós e ele, por ser o Espírito de Deus, é onipresente. Ele fica conosco 24 horas por dia. Então, ele sabe o que você pensa, o que você está vendo, aonde você vai, com quem você conversa. Então, é como se você fosse a noiva de Cristo e você tivesse o Espírito Santo, e o Espírito Santo, que é o Espírito que com Jesus e Deus são um só e que está o tempo todo com você. E quando você está ali flertando com o mundo, quando você está ali cobiçando uma mulher de maneira indevida ou de repente cobiçando a mulher alheia, ou de repente o marido alheio, ou de repente o carro, o emprego ou qualquer coisa de outra pessoa, o Espírito Santo está junto com você. E ele está vendo que você está traindo a confiança de Deus, porque você está colocando no seu coração aquilo que é do outro. Então, essa linguagem que Tiago está usando de adúlteros e adúlteras é muito forte. As pessoas pensam, mas foi só um pecadinho, foi só uma olhadela para a vizinha que é casada. Foi só uma olhadela para o carro do vizinho, ou do meu parente, ou do meu familiar, foi só uma invejinha. Algumas pessoas dizem, foi uma inveja branca. Não existe inveja branca. Inveja é inveja. Se você sentiu que a pessoa recebeu alguma coisa e você julga que ela não mereceu e ficou com esse sentimento que doeu o coração, isso se chama inveja. O nome disso é inveja. O nome disso é você internalizou, colocou para dentro aquilo que você viu, inveja, e você colocou dentro do seu coração algo negativo, colocou um sentimento de incapacidade, uma cobiça, um desejo de ter o que é do outro. E quando você tem vontade de ter o que é do outro, você está sendo adúltero. Você está sendo adúltera. Porque Deus, ele está dizendo, eu estou do seu lado. Eu sou o marido. E eu sou um marido extremamente rico. Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz assim, o Senhor diz o Senhor, eu sou, meu é o ouro e minha é a prata. Deus é o dono de tudo. Então, se você para cobiçar o que é do outro, é como se você estivesse dizendo, o meu Deus não tem para mim, só tem para o outro. E quando você fala isso a respeito do seu marido, que é Deus, você está sendo um adúltero, está sendo uma adúltera, você está sendo uma pessoa que trai Deus, você está sendo uma pessoa que não respeita o seu marido, que não respeita Deus. Então, esse texto aqui, ele é muito forte. Ele fala da onde que vem toda a briga das pessoas no dia a dia, no meio das famílias, no meio das pessoas que são vizinhas. Muitas das brigas acontecem por causa da inveja, por causa da cobiça, porque as pessoas ficam olhando o que é do outro e ficam desejando o mal do outro. E quando elas fazem isso, elas estão sendo adúlteras porque elas não estão confiando em Deus. Aí no versículo 5 fala assim, ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ele está dizendo assim, ou vocês acham, na Escritura está escrito que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Lá Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 6, ele escreve que o Espírito Santo mora em nós. E o Espírito Santo deseja que nós correspondamos ao amor que ele tem por nós. Quando nós temos ciúmes do nosso cônjuge, a esposa do marido, o marido da sua esposa, ele tem o ciúme quando o seu cônjuge está ali, flertando, conversando com uma outra pessoa.
numa situação que gera intimidade. Por que existe o ciúme? Porque existe o amor, existe aquela preocupação. É a minha esposa. Então, ela é a pessoa com quem eu vivo. Então, eu espero que ela realmente me ame, porque eu amo ela. Então, eu quero estar com ela. Igualmente, o Espírito Santo que mora em nós, ele vê quando nós estamos flertando, cobiçando e invejando. Então, o Espírito Santo que mora em nós está ali dizendo: por que que ele está olhando para o que é do outro, sendo que ele é meu, ele mora comigo? O Espírito Santo fica nessa condição com ciúmes, porque ele tem ciúme de nós. Ele quer o nosso coração, ele quer, lá em João, no capítulo 4, no versículo 24, está escrito que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito é tudo aquilo que é pensamento interno, é tudo aquilo que é interno, é o que nós sentimos. Não está visível, só que para o Espírito Santo que mora em nós, toda a parte espiritual está muito visível para ele. Então ele está vendo o que passa dentro de você. Agora, o que o Espírito Santo faz? Vocês acham que o texto bíblico que fala que o Espírito tem ciúme de nós está ali em vão? Não está em vão. O Espírito Santo realmente tem ciúmes de nós. Ele nos quer para ele. Ele nos quer totalmente dedicados e exclusivamente para ele. Ele nos quer santos. Santo significa separado do mundo. Significa elevado. Ele nos quer elevados, totalmente acima de qualquer inveja, de qualquer cobiça em relação a qualquer coisa de outra pessoa ou em relação a qualquer coisa do mundo. Ele quer que o nosso coração seja 100% dele, assim como um marido quer que a sua esposa tenha o seu coração 100% nele e toda esposa quer que o seu marido tenha 100% do seu coração nela. Assim também o Espírito Santo quer que nós estejamos 100% ligados a ele. Agora, quem quer ser amigo do mundo fica como inimigo de Deus, como diz o versículo 4. Agora, indo para o versículo 6. O 6 fala assim: antes de você ser inimigo de Deus, antes de você colocar ciúme no Espírito Santo, se você resolver lutar contra a sua cobiça e a sua inveja, então vem o versículo 6. Antes de você ficar como inimigo de Deus, antes de você se agarrar com alguma coisa que entristece e que gera o ciúme do Espírito Santo, se você decidir que você quer ser 100% de Deus, então antes de acontecer de você errar, o próprio Deus, pelo Espírito Santo, dá maior graça. É isso que o versículo 6 fala. Antes de acontecer isso, de você cair na cobiça, na inveja e gerar o adultério contra o seu Senhor, que é Deus, ele dá maior graça. O que é a graça? Muitos dizem que a graça é o favor imerecido de Deus. Esse é o conceito teológico de graça. Graça é um favor que nós recebemos de Deus, de maneira gratuita. Nós não merecíamos receber a graça, mas nós recebemos esse favor de Deus. Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para que por meio do seu sacrifício nós tivéssemos a salvação. Isso nós recebemos de graça. Basta você aceitar a Jesus e você recebeu esse favor, a salvação, a graça. Mas graça não significa só o favor imerecido de Deus. Graça também tem um significado de força espiritual. E aqui no versículo 6, graça está nesse sentido. Antes ele dá maior graça. Nós precisamos de graça, da força espiritual para vencer as nossas vontades, a nossa inveja, a nossa cobiça muitas vezes. Então, se nós nos humilharmos diante de Deus
e quisermos ser fiéis, ele vai dar maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então, aqui no versículo 6 está a primeira chave, a primeira revelação de como nós conseguimos permanecer fiéis a Deus, sendo humildes. Precisamos reconhecer, precisamos dizer: Deus, me perdoa porque eu cobicei, eu invejei, eu vi isso ou aquilo ou aquela pessoa e desejei. Então, quando você é humilde e você reconhece que está sendo atacado por uma inveja ou por uma cobiça e você realiza a confissão diante de Deus, Deus dá maior graça para que você continue sendo amigo dele, para que você continue sendo a noiva dele, a esposa do Deus, usando a simbologia que Deus usa no Antigo Testamento, se revelando como o marido e a igreja como a noiva, e que ele usa também no Apocalipse, dizendo que o noivo em breve voltará para arrebatar a sua igreja, sendo o noivo o Senhor Jesus, e a igreja é a sua noiva. Ele vai dar maior graça a quem? Aos humildes, a quem reconhecer e confessar o seu pecado. Provérbios capítulo 28, versículo 13 fala que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Agora, o versículo 6 fala sobre o outro lado, que corresponde ao soberbo. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos. O soberbo é aquele que se coloca como superior. É aquele que fala: não, não, eu não tive inveja nenhuma. Eu não estou tendo cobiça de nada. Está tendo, mas ele não confessa que teve o sentimento de inveja e de cobiça. Então, a primeira chave, a primeira informação para vencer o pecado é admitir que se teve o desejo do pecado. Aí, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus significa prestar atenção, porque nem todas as pessoas se sujeitam a Deus. Tem pessoas que ficam com inveja, ficam com cobiça e elas começam a perseguir o irmão, a irmã, o vizinho, começam a gerar perturbação, começam a provocar a pessoa, começam a irritar a pessoa porque elas estão com inveja. Ao invés delas se sujeitarem a Deus e dizerem: Deus, eu fiquei com inveja, eu estou com cobiça, elas começam a provocar o outro porque elas não conseguem suportar o sucesso, a felicidade, a alegria do outro e começam a perseguir o outro. E isso é uma realidade. Se você é uma pessoa que comprou um carro novo, comprou uma casa nova e está sendo perseguido, tem algum familiar que está ali o tempo todo te irritando nas reuniões familiares, ou se de repente você tem um vizinho que olha atravessado para você, saiba que o que ele está tendo é exatamente esse sentimento de inveja e de cobiça. Só que a pessoa pode estar com esse sentimento de maneira inocente, ela não percebe que a irritação que ela tem é por causa da inveja e da cobiça, ou seja, ela tem inveja, mas ela não tem consciência a respeito disso. Ou a pessoa tem consciência. Esse texto de Tiago, no capítulo 4, ele vem para nos trazer uma revelação. A palavra de Deus, ela serve para revelar para nós o que acontece conosco. Então, muitas vezes nós somos os que estamos com inveja. Muitas vezes nós somos os que estamos incomodados com cobiça em relação ao sucesso do outro. E quando nós lemos esse texto, nós temos a oportunidade de refletir se alguém que está bem sucedido à nossa volta está gerando algum incômodo em nós. Será que nós não estamos adulterando contra Deus? Porque o adultério é: eu estou olhando para o que é do outro, estou esquecendo do meu relacionamento com Deus, sendo que Deus é aquele com quem eu tenho a aliança e o pacto de ser fiel,
de não ter inveja e não cobiçar o que é do outro, porque eu tenho o meu relacionamento, a minha relação com Deus. E eu não tenho que me intrometer em relação à vida dos outros, assim como um marido e uma esposa não têm que se intrometer na relação conjugal dos outros casais. Nós não temos que nos intrometer nas relações que as outras pessoas têm com Deus, no que Deus está dando para elas ou no que elas estão fazendo. Mas nós temos que estar dedicados à nossa aliança com Deus. E aqui ele fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Nós precisamos nos sujeitar a Deus, aceitar e dizer: Deus, a tua vontade é que é soberana. Muitas vezes Deus vai dizer sim para o seu vizinho, mas ele vai dizer não para você. Ele vai dizer sim para quem tem 18 anos e tem licença para dirigir, para dar um carro, e vai dizer não para você que tem 17 anos e 11 meses e 15, 20 dias, está bem perto de completar 18 anos, mas Deus vai dizer: você só pode ter o veículo quando você realmente estiver com seus 18 anos. Não importa que falta só um pouquinho. Enquanto esse pouquinho que falta para você receber uma bênção não se completar, você não vai receber. A resposta é não. E tem muitas pessoas que não se sujeitam à vontade de Deus. Deus fala não para elas, elas falam: mas o vizinho tem, o irmão tem, então eu vou dar o meu jeito. E muitas pessoas, quando Deus fala não para um relacionamento, ela vai e força a situação e se casa com uma pessoa que Deus disse não, e depois ela sofre e paga a consequência. Quando Deus fala não para você, ele sabe o que ele está dizendo. Você tem a opção. Versículo 6 fala ali: Deus dá a maior graça, a maior força espiritual para quem quer ser amigo dele, mas ele resiste ao soberbo. Ele dá graça a quem é humilde. Então, se você resolver ser soberbo, você não vai receber a força espiritual para vencer esse mal e vai tropeçar. Por isso que o 7, ele continua, o versículo 6, o 7, o 8, o 9 e o 10 são todos os versículos que nos dão as chaves de como devemos agir em relação a Deus. Nós devemos ser humildes. Versículo 7, devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo porque ele fugirá de nós. Resistir ao diabo por quê? Porque o diabo sabe da sua fraqueza. Então ele vai colocar alguém do seu lado para que você, que tem alguma coisa, que ele sabe que é o teu ponto fraco, para que você sinta inveja, para que você cobice e dessa forma ele consiga te destruir. Se você entender esse processo, você vai olhar e vai dizer: eu vou resistir à tentação de ter inveja ou cobiça, e eu vou pedir para Deus, e eu vou me submeter, me sujeitar à vontade de Deus. E se Deus me disse não, eu vou aceitar o não de Deus e vou continuar no meu caminho. Eu não tenho que me preocupar em me comparar com o próximo. Como eu falei como nós falamos em Tiago, quando comentamos o capítulo 3, a inveja vem de tem duas características. Você tem inveja de alguém sempre que é próximo a você. E a inveja vem sempre de um sentimento de comparação em relação ao outro. Você não é igual ao outro. Nem os dois irmãos gêmeos têm a mesma impressão digital. Então, se o outro tem alguma coisa, é porque isso coube a ele. Deus tem outras coisas para você, tem outros projetos para você. Você não tem que desejar as coisas que são dos outros. Você tem que desejar aquilo que corresponde ao propósito de Deus para você. Resista à tentação de pensar que você tem que ser igual em relação ao seu irmão, em relação ao seu vizinho. Repetindo, nem irmãos gêmeos têm o mesmo temperamento. Nascem iguais muitas vezes, e muitas vezes um é mais calmo, outro é mais irritado, um é mais estudioso, outro é mais dado a descobertas, tem as impressões digitais são diferentes, e você não tem que ser igual ao outro e não tem que receber as mesmas coisas do outro e não tem que querer e desejar as coisas que são do outro.
Resista às tentações do diabo, que lança muitas vezes a ideia, ele tem e você também tem que ter. Tenha também. Você tem que ver se isso é bom para você. Sujeitai-vos a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Versículo 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então se sujeitem à vontade de Deus e se aproximem de Deus. Orem mais, leiam mais a palavra, cheguem-se mais a Deus. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Quem é de duplo ânimo? Duplo ânimo é aquele que tem o ânimo de vitória e depois tem o ânimo de derrota. É a pessoa que fica em dúvida. Tem hora que está lá em cima e hora que está lá embaixo. Ora acredita, ora duvida. Vós de duplo ânimo, purificai o coração. Purificai o coração da incredulidade. Purificai o coração pelo desrespeito de tratar Deus como se Deus não tivesse poder de dar a você aquilo que você precisa. Você chega até Deus, né? E o texto fala: limpe as mãos de vocês, pecadores. E vocês que são duvidosos, limpem o coração. Vocês estão com Deus. Deus, ele é todo poderoso. Versículo 9: sintam as vossas misérias, e lamentem e chorem, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Ele está dizendo aqui no versículo 9: percebam a inveja, a cobiça, percebam o que está circulando, pulsando no coração de vocês. Prestem atenção em relação à miséria de vocês, de ficar querendo o que é do outro, de ficar cobiçando o que é do outro, de ficar pedindo coisas para Deus apenas para satisfazer o seu próprio interesse. Olhem para a miséria, sintam a miséria que é de vocês quererem pedir que Deus dê coisas a vocês para vocês poderem se mostrar no mundo e serem amigos das pessoas do mundo. Vocês estão querendo coisas de Deus para ficarem longe do próprio Deus. É como a esposa que pede para que o marido lhe compre boas roupas, bons perfumes e boas joias para entregar-se para o amante. É dessa forma que as pessoas vão até Deus, pedem coisas para Deus, mas para serem amigas das pessoas do mundo. Então sintam essa miséria, esse tipo de adultério. Lamentem e chorem. Converta-se o vosso riso em pranto. Então, a alegria de viver nesse mundo, que vocês se arrependam, que vocês vejam que é errado ter um relacionamento com Deus dessa forma. E o vosso gozo em tristeza, ou seja, a vossa alegria que se converta em tristeza. Versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Confessem os pecados de vocês, e o Senhor vai derramar a maior graça, que vai fazer vocês conseguirem seguir fiéis a Ele. Se humilhem diante de Deus. Então aqui os versículos 6, 7, 8, 9 e 10 trazem aqui orientações. Não ser soberbo, ser humilde, sujeitar-se à vontade de Deus, resistir às tentações, chegar-se, se aproximar mais de Deus, limpar as mãos, parar de ter dúvida a respeito do poder de Deus e sentir o quanto é miserável cobiçar e invejar e desejar pedir coisas para Deus para poder se mostrar ao mundo, para poder fazer amizades com as pessoas do mundo e se relacionar com o mundo, virando a cara para Deus, sendo um adúltero e uma adúltera. Se humilhem perante o Senhor, porque assim Ele derramará mais graça, Ele vos exaltará. Ele vos exaltará no dia em que Ele voltar, abrindo as portas dos céus e dizendo que Ele conhece você. Porque lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 22, está escrito que no dia em que o Senhor voltar, Ele vai dizer para muitas pessoas: afaste-se de mim porque eu não te conheço. E as pessoas vão dizer: em teu nome expulsei demônios, em teu nome operamos maravilhas, em teu nome curamos enfermos, ressuscitamos mortos, e eu direi abertamente a eles: eu não vos conheço. Então humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Ele derramará salvação. Agora, o segundo tema de Tiago, no capítulo 4, então nós vemos aqui que do versículo 1 até o versículo 10,
Tiago está falando a respeito da inveja e da cobiça, que era o mesmo assunto que ele estava falando na parte final do capítulo 3, porque, na verdade, esse texto é uma carta que Tiago escreveu. E nessa carta, na verdade, a parte final do capítulo 3 se junta com essa primeira parte do capítulo 4 e forma todo um texto único falando a respeito da inveja, falando a respeito da cobiça, falando a respeito de não guardar a amarga inveja. Estou falando isso para, antes de falar a respeito do versículo 11, estou fazendo o fechamento a respeito dessa questão dos capítulos da Bíblia e dos versículos serem uma coisa única. Agora sim, vamos falar do segundo tema de Tiago, capítulo 4, que está nos versículos 11 e 12. Ele, nos versículos 11 e 12, fala sobre não falar mal a respeito de ninguém. Vamos lembrar que a primeira parte de Tiago, no capítulo 3, fala sobre ter cuidado com o que você fala. Porque a língua, ela é um pequeno membro, mas ela lança fogo, ela ateia fogo que incendeia. E aqui, nos versículos 11 e 12, Tiago está falando: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Versículo 12: há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então aqui o Tiago fala: não fale mal sobre os pecados da outra pessoa. Não fale mal a respeito do seu irmão. Lá no Salmo 15 está escrito assim: Senhor, quem morará no teu tabernáculo? Aquele que não difama com a sua língua, aquele que não fala mal a respeito do seu próximo e aquele que não aceita a peita a injúria contra o próximo. Então nós vemos que uma das características das pessoas que vão morar no céu, o Salmo 15, que foi escrito por Davi, começa com uma pergunta: Senhor, quem morará no teu tabernáculo? Ou seja, quem vai morar no céu? E ele responde que é aquele que não difama com a sua língua, aquele que não fala mal a respeito do seu próximo, aquele que não calunia e que não injuria. Injuriar é você ofender a autoestima da pessoa, é diminuir a pessoa. Não faleis mal uns dos outros, não fale mal a respeito de ninguém. Se você falar mal a respeito de um irmão e você julgar o seu irmão, aquele que fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. O que é a lei? A lei significa a Torá, significa o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lá, Deus deu os mandamentos para Moisés e Deus deu as ordenanças a respeito do que é a lei. Então, a lei ela foi feita para que todas as pessoas leiam a lei e obedeçam a lei para honrar a Deus. E ele está dizendo, quando você julga alguém, você está falando mal da lei, você está julgando a lei. E se você está julgando a lei, você já não é um observador da lei. Nós somos observadores, ou seja, devemos cumprir a palavra de Deus. Agora, se nós queremos dizer o fulano, a Maria, está desobedecendo a lei, eu estou falando mal da lei. A lei fala, você deve amar o próximo como a você mesmo. A lei fala isso. O primeiro mandamento é ame a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento é ame o teu próximo como a você mesmo. Quando eu começo a falar mal a respeito da falha do outro, eu estou dizendo que eu não amo o próximo, mas eu condeno o próximo. Então eu estou falando mal da lei, porque a lei está falando para mim assim, ame o teu próximo como a você mesmo. Eu estou falando mal da lei, eu estou dizendo assim, não, eu não quero amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu quero apontar o dedo e mostrar o pecado que ele cometeu. Eu quero falar dele. Então eu estou falando mal da lei. A lei fala para mim, ame o seu próximo como a você mesmo. Eu estou falando mal da lei. Não, lei.
Eu não quero amar o próximo como a mim mesmo. Eu quero que eu receba todo o perdão e eu quero que quando o meu próximo errar, eu possa pisar nele e falar que ele errou. Eu estou falando mal da lei. Eu não aceito o segundo mandamento. Então, aquele sermão fala mal da lei e julga a lei. Lendo de volta o versículo 11: quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Essa lei não é boa, de que eu não posso julgar o meu próximo. Eu quero julgar, eu quero falar, eu quero dizer, eu quero apontar o erro do meu próximo e eu não aceito que o segundo mandamento fala para mim que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Eu não aceito isso. Eu só aceito a parte que eu recebo o perdão. Mas a parte que fala que eu tenho que ter misericórdia, eu não tenho que ter. A lei está errada nesse ponto. Então, quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, está falando mal da lei, está julgando a lei. Está dizendo, essa lei aí não presta, essa lei aí que fala que eu não posso fazer comentário a respeito do outro está errada. E se você julga a lei, a ponto de apontar o dedo dizendo que a lei está errada, então você já não é um cumpridor, um observador da lei. Você está se colocando na cadeira de juiz. Cuidado, porque o versículo 12 fala: existe só um legislador. Legislador é aquele que cria as leis. E esse legislador está em letra maiúscula, como você vê na tela. Por que está em letra maiúscula? Porque foi Deus que criou essa lei. E essa lei é: amará o teu próximo como a você mesmo. Essa lei fala: você vai perdoar aos outros e os pecados deles, porque o próprio Deus perdoa. E essa é a lei que está posta. A lei não é feita por você. Quem cria a lei, o legislador com letra maiúscula aqui, é Deus. Foi Ele que criou a lei. E se Ele criou a lei, a nós cabe o quê? O versículo 7. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Cabe a nós sujeitarmos-nos a Deus. Só um legislador e só um juiz. É só ele que criou a lei e é só ele que pode realizar o julgamento a respeito do que o outro faz. É só ele, porque é só ele que é legislador e juiz que pode salvar e destruir. Ele criou a lei. Todo aquele que se arrepende é salvo e todo aquele que insiste no erro é condenado, é destruído. É só ele que é o legislador, só ele que é o juiz, que pode, ele tem o poder de salvar e destruir. Agora, tu, porém, quem és que julgas a outrem? A pergunta aqui é: você tem poder? Foi você que criou o céu e a terra? Foi você que estava com eles no deserto? Jó, quando ele estava passando pelos seus sofrimentos, muitas vezes ele falava: eu não sei por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Seria melhor que ele me matasse. Quando você abre Jó no capítulo 38, Deus aparece falando para Jó assim: cinge-te agora, porque eu falarei contigo. E aí Deus começa a fazer muitas perguntas para Jó, dizendo assim: aonde que você estava quando eu criei o céu, quando eu criei a terra, quando eu criei os 7 estrelas, quando eu criei todas as coisas que existem? E aí Jó, depois que Deus faz uma longa inquirição, você pode ler lá depois, Jó capítulo 38. Deus faz muitas perguntas e fala assim: quem pode dominar sobre o Leviatã, que é um monstro marinho que tem a sua couraça bem fortalecida e robusta? Quem pode? Então, Jó, quando passa por essa experiência, ele fala: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos lhe veem. Então nós vemos que Deus ele criou todas as coisas, ele tem todo o poder, só ele pode julgar. E aí esse é o segundo tema. O primeiro tema, do versículo 1 ao 10, ele aprofunda a questão da inveja e da cobiça, que ele já vinha falando no final do capítulo 3, Tiago. Depois aqui no capítulo 4, o segundo tema é: não fale mal e não julgue o seu irmão. E o terceiro e último tema, né, de Tiago 4, o primeiro é sobre a inveja, o segundo é sobre não falar mal e o último é sobre a presunção. O que é presunção? É aquela pessoa que
imagina alguma coisa como se ela tivesse poder, quando na verdade não tem poder nenhum. Está aqui no versículo 13 ao 16. Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. 15. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. 16. Mas agora vos gloriais, ou seja, agora vocês contam vantagem. Vocês se gloriam em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Ou seja, toda glória que é presumida é maligno. É maligno você dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu vou fazer isso e aquilo. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. Como diz aqui o versículo 14, veja aqui o versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? Uma pergunta aqui que Tiago faz no versículo 14. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, ou seja, depois aquele vapor ele se espalha e desaparece, já não é mais. A nossa vida é assim. De repente você pode sofrer um infarto e de repente vai embora. De repente sofre um acidente, de repente um atropelamento ou alguma coisa assim. De repente, quantas pessoas morrem com uma bala perdida e morrem por acaso, por um equívoco. Então, a nossa vida, ela é como um vapor. Aparece por um pouco e depois some, desaparece. Então, ele fala aqui, é presunção você dizer, amanhã nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, daqui a um ano vamos ficar ali ou vamos ficar lá. Tiago nos ensina que o relacionamento adequado com Deus é o de reconhecer o nosso limite e de saber que Deus é que dá a última palavra e que todo projeto nosso deve estar na mão do Senhor. Por isso, no versículo 15, ele fala: no lugar de você dizer que amanhã vou fazer isso ou aquilo, você deve dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. A quem se gloria nessas presunções, o versículo 16 fala: esse tipo de presunção que carrega uma glória, eu posso, eu consigo, eu faço, é maligno. Ou seja, é algo do mal. É algo que não tem relação com Deus. É algo presunçoso, é algo que traz a arrogância, a soberba do ser humano. Nós não somos Deus. Nós somos limitados, mortais. Realmente a nossa vida está na mão de Deus e é como um vapor, que de repente está aqui e amanhã desaparece. Agora o versículo 17 ele termina: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Ou seja, o que é fazer o bem? São todas as coisas que foram ensinadas aqui nesse capítulo 4. Aquele que sabe que não deve ter inveja, não deve cobiçar, mas ele vai e fica com inveja e alimenta a sua cobiça contra o próximo, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem, sabe que deve calar a boca e não falar mal a respeito do próximo, que isso é que é o bem, mas ele abre a boca e fala, e diz, eu vou falar o que eu quiser, comete pecado. Aquele que sabe que quando uma pessoa pede alguma coisa para ele e ele tem condições de dar, de abençoar a pessoa, mas ele não dá, ele retém, ele sabe fazer o bem. Quando ele não faz, ele comete pecado. Está lá em Provérbios capítulo 3. Se alguém te pedir alguma coisa, dê a ele aquilo que ele pede. Não diga para ele, volte amanhã, se já na tua mão você pode ter para dar. Veja aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 27. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. 28. Não digas ao teu próximo, vai e volta, e amanhã te darei, se você já tem com você. Então aquele que sabe fazer o bem e não faz, como diz em Tiago,
aqui, voltando para Tiago, no capítulo 4, no último versículo, que é o 17, ó, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.